BDMG Cultural apresenta Câmara entre Câmeras, 33ª e 34ª Semanas de Música de Câmara. Neste novo espaço, transmitiremos uma série de podcasts criada pela Fundação de Educação Artística para pensarmos educação, arte e cultura. O programa de hoje será apresentado por Paulo Sérgio Malheiros, músico e professor de música de câmara da Universidade do Estado de Minas Gerais. Prezados amigos, meu nome é Paulo Sérgio e hoje, no podcast, ouviremos dois importantes compositores brasileiros, Marisa Rezende e Gilberto Mendes. Marisa Rezende, compositora, pianista, professora e pesquisadora, é uma grande referência da composição musical no Brasil. É uma das fundadoras da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Suas obras já foram interpretadas por grupos e orquestras nos Estados Unidos e na Inglaterra. Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu em 1944, Marisa cresceu ouvindo o pai, um autodidata que tocava piano muito bem. Com apenas 3 anos, ela começou a improvisar ao piano e, aos 5, começou a estudar com a professora Marieta de Saules. Ainda criança, ficou fascinada com a parte teórica que envolvia os fundamentos musicais. Com mestrado na Universidade da Califórnia e pós-doutorado na Universidade de Keele, na Inglaterra, Marisa participa ativamente dos mais importantes eventos de música contemporânea no Brasil. Suas peças são executadas na Europa e nas Américas e é detentora de vários prêmios nacionais e internacionais. Seu principal conselho aos jovens compositores é a busca constante por uma voz própria, uma voz que seja capaz de marcar sua identidade autoral. E afirma: cada peça que começo é uma busca no escuro. A peça Cismas, de 1997, que ouviremos a seguir, foi composta para um trio de cordas, violino, viola e violoncelo, um contrabaixo e um piano. Nessa interpretação, há uma feliz junção entre intérpretes alemães e brasileiros, o que será comentado por Cristina Guimarães. Ô Paulo, nessa ocasião, nós tivemos muitos alunos, 5, talvez 6 alunos, que estudavam na Escola Superior de Karlsruhe. A Escola Superior de Música tinha como reitora a pianista brasileira Fanny Solter, muito ligada à Fundação, muito ligada a Berenice, ao Eládio, e através desta relação pessoal, conseguimos que esses alunos viessem interpretar várias obras no Encontro Latino-Americano, o 4º Encontro Latino-Americano de 2002. E essa é uma das obras que nós tivemos a oportunidade de conjugar esses artistas vindo de lá, porque já eram jovens, mas já eram artistas, com uma formação muito sólida, e com o contrabaixista que é daqui de Belo Horizonte, que é o Fausto Borém. Então, nós tivemos um quarteto, entre aspas, da Alemanha e um baixista e um contrabaixista aqui de Belo Horizonte. Não era o quarteto da Alemanha, eram alunos da escola. Então, aí você tem de diversas nacionalidades. Isso foi eu acho que é um dado muito relevante nessa interpretação, porque eles tiveram um prazo curto para ajustar e ficou muito bonito.
Prezados ouvintes, na sequência ouviremos Rimsky, uma peça de Gilberto Mendes. Gilberto Mendes nasceu em 1922 em Santos e faleceu no dia 1º de janeiro de 2016. Foi um dos signatários do Manifesto Música Nova Brasileira de 1963. Tornou-se pioneiro no Brasil de várias correntes musicais do século XX. Praticamente autodidata, recebeu orientações de Cláudio Santoro e Olivier Tony. Mais tarde, em 1962 e 1968, frequentou cursos em Darmstadt, na Alemanha. Sua obra aborda várias atitudes estéticas, do nacionalismo dos anos 50 ao pós-modernismo dos anos de 2000. Entretanto, a personalidade musical do compositor é tão forte que perpassa por todas essas fases, manifestando-se poderosamente como um denominador comum. Gilberto Mendes é um dos compositores brasileiros mais conhecidos no exterior, sobretudo na Europa, e foi por encomenda de Philippe Ratet, diretor do Spectra Ensemble da Bélgica, que ele compôs Rimsky, homenagem ao compositor russo Rimsky-Korsakov. A primeira audição russa aconteceu em São Petersburgo em 2001, sob a direção do célebre pianista Yuri Serov. Trata-se de um quinteto em sua formação clássica, ou seja, um quarteto de cordas mais piano, e apresenta a fragmentação narrativa característica da fase pós-moderna de Gilberto Mendes. Dentro desse espírito, a obra apresenta uma sequência rapsódica de citações, temas inteiros ou de fragmentos estilísticos genéricos, como ritmos e harmonias característicos de determinados estilos. Surgem assim trechos da Sherazade de Rimsky-Korsakov, engenhosamente deturpados em ritmos de tango, harmonias de bossa nova e outras fontes populares. A ordem se restabelece com o lirismo do tutti final das cordas. Esta obra foi gravada na Fundação no 4º encontro pelo importante Quarteto de Brasília, tendo ao piano Maria Tereza Madeira. O Quarteto de Brasília é formado por Ludmila Vineca e Cláudio Bezerra, violinos, Glécio Collet, viola e Antônio Guerra Vicente, violoncelo.
Este podcast teve o patrocínio do BDMG Cultural e o apoio da Rede Minas 35 anos. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Realização: Fundação de Educação Artística e Associação dos Amigos da Fundação Flama.